Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E falando em zona de conforto, minha linda, como estar na internet, com a carinha na internet, faz a gente sair da zona de conforto, né? Oh, meu Deus do céu! Pra você que ainda não entendeu aqui, deixa eu te contar. A gente tá no episódio 111 do Sai do Pudim. Pois é, sentamos 111 vezes aqui na cadeirinha pra falar, pra conversar sobre N assuntos, sobre empreendedorismo, nutrição, carreira, negócios, mentalidade e tudo mais. E hoje a gente precisa discutir sobre algo que tá super presente no dia a dia de quem mostra a carinha na internet e está muito vulnerável aos hates. E aí, Cela, como tem sido os seus hates por aí? Ô, linda! Gente, deixa eu contextualizar vocês. Eu nunca tinha tomado muitos hates, não, tá? Até então. Só que desde 2020, dentro do perfil Marcela Parreiras, eu não fiz lançamentos, tipo assim, que você investe tráfego, dinheiro pra expor o seu conteúdo para um público que não te conhece. E isso é a base do crescimento, isso é ótimo, tá? Isso não é ruim. Só que tem alguns efeitos colaterais, que quando as pessoas que não te conhecem entram em contato com o seu conteúdo, elas podem discordar de você, serem educadas e falar alguma coisa no comentário, ou elas podem simplesmente ser à toa na vida e vão te xingar nos comentários. Te ofender, né? Te ofender, isso é um hate. E isso tá presente no dia a dia. Então, recentemente, a gente começou a investir em anúncio para sair da nossa bolha, né? De pessoas que já conhecem a Marcela, enfim, conhecem a Morinutri. Outro para crescer público, ampliar público. E aí, quando chega anúncio para pessoas que não conhecem, e eu falando sobre dinheiro, vendas, a palavra rica, nossa, a palavra rica ofende muito o brasileiro, né? A palavra rica ofende... Assim, ó, e aí você aprende muitas coisas. Eu fiquei impressionada com o quanto a palavra rica, de alguma forma, coloca pra fora os sabotadores das pessoas. Então, assim, putz, esse tema é muito sensível. Só que um tema sensível, ao mesmo tempo, ele é muito relevante. Então, é bom, só que você tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, e aí? Como que a gente reage, como que a gente faz no dia a dia quando a gente lida com esse tipo de coisa, com comentários de ódio num negócio que você tá fazendo? Vou dar um exemplo recente, inclusive, peraí que eu vou... Enquanto a gente tá gravando, eu trouxe aqui, ó, isso aqui, gente, se você tem a pele mais oleosa, assim como eu te recomendo, antes de gravar vídeo, ó, esses lencinhos da Mary Kay. Eu já vendi Mary Kay, isso aqui é um produto que eu sempre tenho. Aí você passa assim pra você não ficar com cara de coxinha. Sabe aqueles papel de coxinha? Você come uma coxinha e você... Naquelas pastelarias que tem aquele papel assim. É isso aqui, aí ele não tira a sua maquiagem e só tira a sua oleosidade. E olha, meu skincare tá em dia, eu faço tratamentos, mas é uma característica minha, assim, sabe? Eu sou mais peludinha, eu tenho mais oleosidade. Não é publi, hein? Não é publi da Mary Kay, mas aí a menina falou, e olha, nesse vídeo, eu nem tava com a cara oleosa, mas ela foi e falou assim pra mim, eu tava explicando no vídeo sobre agenda RLP, produtividade, tempo e não sei o quê, a moça chegou pra mim e falou assim, ô moça, falei moça porque ela me chamou de moça, né, pelo menos ela me chamou de moça, ô moça, você falando sobre etiqueta com esta cara oleosa, não tá pegando bem, não. Passa um pozinho na cara. KKKKKK. Eu falei assim, gente, que mulher maluca. Primeiro que eu não tô nem falando sobre etiqueta. Segundo, eu fui até ver o vídeo. Falei, porque vira e mexe eu fico bem oleosa mesmo. E eu sou meio desapegada. Às vezes, tipo assim, tem que fazer vídeo? Tem. Ah, não tô com maquiagem, não sei o quê. Vou gravar. E foda-se, entendeu? É bem típico meu que poderia ter saído um vídeo meu bem oleosa. Mas aí eu fui ver, eu nem tava oleosa, eu tava ok, assim, tipo, tava ok, era só acho que a luz da câmera deu uma explodida, sim, sabe, na minha cara. E aí a moça foi e falou que eu tava oleosa. E aí? Isso foi de leve, né, gente? Cara, são assim... Isso foi um hate levinho. Xingamentos gratuitos, né? Tipo assim... Mas o mundo tá assim, as pessoas são malucas. Né? Isso eu acho uma loucura. Falei assim, gente, a mulher... Não, e de onde ela falou que eu tô falando de etiqueta? Gente, eu nunca falei de etiqueta na minha vida.
Aí eu não sei se a mulher associou a palavra rica à etiqueta. Sim. Vai saber. Ou se ela achou bonito lá meu escritório. E ela deve achar que eu tô falando de etiqueta. Não sei se ela achou que eu... Talvez ela tenha me achado chique. E ela achou que eu era uma consultora de imagem. Não sei o que a mulher achou. Não sei. Mas ela queria falar que etiqueta não combinava com a minha pele oleosa. E que eu deveria tacar um pó na minha cara. Pois é. Então, isso é um tipo de hate. Entendeu? Esse é de leve ainda. Cara, Então, né, eu não sei se eu sou desapegada, eu não sei se eu não sou rancorosa, porque eu não sou de guardar, sabe, assim, situações, né, muitas situações. Mas, tanto que hoje vocês que me lembraram aqui, né, que eu nem lembrava mais, quando eu tomei hate, porque eu tava acima do peso. E aí, na verdade, não foi muito um hate. Assim, teve a época do hate, mas também teve os comentários desagradáveis. Eu lembro que eu tava acima do peso, 14 quilos. E aí, eu gravei um Reels de corpo inteiro, que eu passava, assim, na frente da câmera. E eu tava de lado. E eu tava usando... Porque na época eu só usava calça pantalona. E aí... E aí, apareceu, assim, tipo, a barriga, sabe? Porque o problema é do meu formato de corpo, né? Eu tenho a perna fina, braço fino. E aí, quando eu engordo onde? Na barriga e na bunda, né? E aí, eu tava com a barriga, tipo, realmente, parecia que eu tava grávida, sei lá, de uns 5, 6 meses. E aí, o pessoal começou a discutir nos comentários se eu estava grávida. Inclusive, eu lembro de uma frase, eu nem lembro a aluna, mas eu lembro da frase que a menina usou, era uma aluna nossa, e ela usou a frase assim, imagina, você acha que a Mari ia esconder a gravidez da gente? Eu tenho certeza que assim que ela descobrir, ela vai contar a gente. Nossa Senhora. Sempre que essa frase ficou marcada na minha cabeça. E aí, a galera tava lá discutindo se eu tava grávida ou não. Sei lá, quando eu fui ver, já tinha, tipo, uns 17 comentários, assim, uma discussão da galera. E aí, eu fiquei muito chateada e tal. E aí, eu lembro que eu usei daquilo pra ir nos stories e explodir, né? Dei uma explodidinha ali nos stories, falei, tá, não sei o quê. E aí, depois, em alguns outros vídeos... Mas aí, sempre foi de homem, engraçado, né? Sempre foi de homem. Tipo, alguns outros vídeos que eu fiz, aí teve um comentáriozinho ou outro, mas principalmente em caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta eu abria, aí tinha lá um querido perguntando, o que você acha de nutricionista acima do peso? Só que você ia ver, o cara era, tipo assim, bombado, sabe? Então ele tava falando de quem? Ou falando exatamente assim, tipo, você não acha que você nesse tamanho não tá perdendo credibilidade, sabe? Nossa. Aí, tanto que esse querido aí, esse daí foi bom. Porque ele é nutricionista e ele namora uma menina que também é nutricionista. E eu marquei ele. Eu falei, oi, Nutri fulano, marquei o arroba dele na hora que eu fui responder. Nossa, me entristece muito saber que um nutricionista, assim, assado, lida, assim, com questão de peso, blá, 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 você nem sabe por que eu engordei, tarará, tarará. Enfim, tipo, eu expus ele, sabe? E aí, eu imagino que a nossa comunidade, que é super apaixonada, deve ter ido lá no perfil dele e falar alguma coisa. E aí, a namorada dele, que também é nutricionista, tipo, se envolveu. E aí, porque ele me bloqueou. E aí, ela se envolveu falando que eu era ridícula, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tava expondo, que absurdo uma conta desse tamanho expor uma pessoa, e tarará, e tarará. Enfim, sabe? A pessoa pode falar o que ela quiser. Ela pode falar, mas você não não pode. Porque sua conta é muito grande, Isso. então você não pode, né? Então, a pessoa pode destilar o veneno dela. Isso, é isso. É isso. Ó, vamos fazer uma advertência importante aqui. Nesse bate-papo, a gente tá falando muito sobre as nossas experiências pessoais. E nem sempre isso vai se aplicar a você. Então, principalmente se você estiver lidando com um transtorno diagnosticado, sei lá, como ansiedade, depressão. Nesse caso, você precisa de ajuda profissional para lidar, enfim, para entender qual que é a melhor forma. Então, o que a gente vai trazer aqui é um tema sensível, é um tema relevante, atual, e que é a real. E que muita gente, infelizmente, deixa de estar na internet por causa desse tipo de gente. Então, nós vamos falar como que a gente lida no dia a dia, como que você poderia lidar também, mas isso aqui é uma coisa tão importante que, dependendo de como for, na real, você vai precisar de ajuda profissional para lidar com tudo isso. Que eu vejo assim, ó, tudo tem um ônus e um bônus. E a gente tem que saber qual que é o preço que a gente tá pagando para aquele negócio ali. Então, por exemplo, quando eu tomei os outros hates, aí teve todo tipo, esse da oleosidade foi um. A outra mulher, ela ironizou o que eu tava falando. Ela falou, ela tinha um discurso bonito, ela tinha um sonho e um discurso bonito. KKKKK. Então, ela tava, tipo, contestando o que eu tava falando, só que ela não trouxe a opinião dela de uma forma construtiva, tipo, um debate de ideias.
Porque aí, show, eu ia até, né, deixa eu ver qual que é a visão dela. Porque tá tudo bem. Nem sempre as pessoas vão ter a mesma visão de mundo que você. Uma coisa importante que eu acho que é legal falar, Célia, é que assim, ó, o hate, eu na minha concepção, tá? Eu não sei se existe uma definição do hate, talvez a gente pode procurar sobre isso. Mas na minha ideia, o hate, ele é uma ofensa. Ele não é um discordar da opinião. Se você chega assim e fala assim, Célia, olha, no meu ponto de vista, eu não acho que, sei lá, gender RLP funciona por causa disso, disso. Tá tudo bem. Pronto, isso é discussão de ideias. Isso. Agora, chegar falando, ai, você é isso, você não sei o quê, ou então... Zombar, criticar. Aí é diferente. Isso é hate, aí é uma postura imatura. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu acredito, eu vejo, né, a gente vê isso, muito nutricionista deixando de postar porque tem medo de tomar hate na internet. Só que no final das contas, não é um hate que ele tem medo. Quando a gente vai conversar, é sobre... eu tenho medo, sabe por quê? Porque minhas professoras da faculdade me seguem. E se eu estiver postando alguma coisa errada e elas forem me corrigir? Tipo, isso não é hate. Isso não é hate. No meu ponto de vista, isso não é hate. Não sei, inclusive... Não é hate. Se você deixar aqui nos comentários... deixa sua opinião nos comentários. O que você acha não vai encarar como hate. Isso aí a pessoa está posicionando. Sim, ela tá e aí você vai se posicionar em relação àquilo. Você vai defender a sua ideia. E isso é muito bom, porque isso faz a gente crescer e evoluir. Às vezes tem alguma lacuna na nossa ideia. E aí, tá tudo bem, você pode repensar, você pode rever. Agora, se você fica com medo de se posicionar, você tá enfraquecendo. Tá enfraquecendo seu discurso, sua voz, sua imagem. E aí, é esse amadurecimento que, inclusive, permite pra gente amadurecer a ideia do negócio, a visão de mundo, o que você tá construindo. E nem todo mundo vai concordar com as suas ideias, né? Porque às vezes tem valores diferentes dos seus. Porque, assim, quando a gente tá falando de alguma coisa, sei lá, você tá ensinando a pessoa a emagrecer. Ou você tá ensinando a pessoa a, sei lá, tratar a desbiose intestinal. Vocês concordam que tem muitas linhas? Tem muitas linhas para tratar emagrecimento? Sim. Tem muitas linhas para trabalhar com saúde intestinal? Tem coisa que é científica e ciência não se discute. E tem outras coisas que é de abordagem, de como que você vai fazer, o seu jeito de atender. E aí é cada um defendendo o seu, né? Cada um vai defender seu jeito, porque se você escolheu esse jeito, tem um porquê. Tem uma base que te fundamenta. E aí você vai e vai defender a sua ideia. E isso não é... A pessoa não tá te agredindo, a pessoa não tá... não necessariamente falando mal de você, quando ela tá falando da ideia, ela tá falando só da ideia. Que é completamente diferente de hate. E aí, se esse é o seu medo, esse medo aí, ele tem que ser combatido com preparo. E você ter coragem de expor uma ideia e de debater a ideia, porque nem todo mundo vai concordar com você. Agora, quando você vai lá e defende essa ideia, você está se posicionando como uma líder. Você está sendo líder. Você está falando coisas que outras pessoas não têm coragem de falar. E aí, o que acontece? Sua comunidade fica forte. Porque tem posicionamento. As pessoas falam, nossa, essa pessoa, ela tá falando uma coisa que eu acredito. E aí ganha admiração. Isso fortalece, porque as pessoas precisam disso, né? Tem até aquele livro que eu não li ainda, mas que as pessoas falam muito. Você já leu? Tribos. Não. Nós precisamos que você nos lidere. Eu vocês nos liderem. Mas eu nunca li. Eu nunca li esse livro, mas ele fala sobre isso. Enfim, eu já vi revisões sobre ele, já assisti resumos. E fala exatamente sobre isso. Sobre as pessoas precisam de uma liderança. Elas precisam de alguém que fale coisas que talvez ela não tenha coragem de falar. E aí, meu amor... Até pra ampliar a visão de mundo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, hate é diferente de debate de ideias. Das pessoas não terem visão de mundo diferente da sua. No meu ponto de vista, o hate envolve uma ofensa. Ofensa. Ironia, alguma coisa desse tipo. Ofensa, crítica, aquela crítica zero construtiva. Sim. Ou então a outra menina, uma estudante de medicina, falou assim, péssima, kkkkkk. Gente, que... Ai, aí o outro é que o vídeo polêmico é um vídeo que eu mostro. Eu também eu usei a palavra rica. Eu mostrei uma bolsa da Chanel. Eu mostrei MacBook, iPhone. Aí a lente do meu... O vídeo, a lente do iPhone tava meio suja. Aí a menina falou, o que adianta ter um iPhone e fazer esses vídeos sujo, de lente suja? Vai limpar sua lente? E falando sobre tudo isso, e falando que assim, enquanto você estiver psicopatando, tipo assim, só pensando no que você quer ter, e você não olhar pra dentro, você não se desenvolver
pra você conseguir vender as suas ideias e fazer, as coisas não vão acontecer. Basicamente, essa é a big idea do vídeo. Só que isso, dependendo da pessoa, dependendo da mentalidade, ela vem carregada de ofensas. As pessoas podem achar que eu tô ofendendo elas. E aí é que tá. Porque isso é enraizado em um monte de crença, inclusive crença sobre dinheiro. Então eu tô entrando numa coisa que é muito sensível. E aí desperta ódio também. Mas ao mesmo tempo, é um posicionamento. E aí você tem que ver se você tá disposto ou não a lidar com aquilo. Até agora, eu estou indo. Vamos ver quando eu alcançar públicos maiores, como é que vai ser. Não vou ficar cantando de galo e falar, ai, a inteligente emocional. E depois, de repente, gente, eu não tô dando conta. Então, assim, não sei. Nesse nível que tá vindo, pode vir. Eu tento pensar muito disso, sabe? Das vezes que aconteceu, eu fui lá, fui ver o que eu tava falando. E principalmente pra ver se eu ainda concordava com o que eu tava falando. Se sim, aí eu fui lá e me posicionei. Foi isso. Na hora eu senti vontade de deletar o vídeo? Senti. Meu dedinho coçou. Aí eu respirei. Aí eu lembrei das minhas alunas. Falei, gente... E depois eu transformei o limão numa limonada. Sim. Porque o negócio virou uma... prova social. Uma explosão de prova de social e depoimentos apaixonados, assim. Teve até uma pessoa querida... que aí eu nem curti porque eu não queria estimular esse tipo de coisa. Que foi lá xingar a outra. Mas eu falei, não vou curtir porque senão, sabe? Ah, porque tá me defendendo, pode... Não acho, não concordo, não acho legal também. Mas assim, esse tipo de coisa acontece e faz as pessoas gostarem mais de você. E terem mais admiração, enfim, porque você tá se posicionando. Então, pra mim, o que me ajudou foi parar, pensar... ver se eu realmente ainda concordava com aquela ideia, porque a gente pode mudar de ideia também, tá? Eu já mudei de ideia sobre várias coisas. E aí, e aí, tudo bem. Aí eu fui lá e fui me posicionar. Aí, tipo, esse caso da menina que só comentou péssima kkk, eu nem perdi meu tempo, eu só deletei e bloqueei ela. Agora, outros, eu fiz questão de responder, por falar, tipo assim, cara... Uma menina falou assim, então se olhar pra dentro te deixou rica, por que você tá fazendo post patrocinado? Ah, eu vi esse. Esse eu precisei responder, porque é uma visão muito, uma mentalidade muito escassa. Então, isso tem a ver com o que eu tô ensinando, com o que eu tô defendendo. Eu vou me posicionar. Então, eu, pelo menos, estou lidando mais ou menos assim. E como que você se sentiu? Na hora? Na hora eu me senti... Bateu a síndrome da impostora. No primeiro momento eu senti isso. Aí depois eu me senti idiota. Eu falei, gente, será que eu tô sendo ridícula na internet? Será que eu tô sendo fútil? Eu me questionei. Aí depois eu respirei. Aí eu tive essa luz de assistir de novo o que eu tava falando. Eu tava indo pro lado emocional, aí depois eu racionalizei. Aí quando eu assisti o vídeo, eu falei, cara, eu concordo com isso. Isso é só meu sabotador gritando? Aí eu falei, não. E eu vou transformar isso numa... Aí eu tive a ideia da sequência que eu ia fazer, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Tinha aquele tanto de hate, um tanto de curtida, e a minha audiência não viu aquilo. Porque era um vídeo patrocinado pra fora. A gente exclui a tua audiência. Exatamente. Aí eu fui e falei, o quê? Vou trazer as pessoas que gostam de mim para dar a opinião delas. Aí fiz uma sequência, porque é uma dor que minha audiência passa. Aí depois eu me senti excelente. Me senti inteligente, rica, maravilhosa. Aí depois eu me senti bem. Mas eu passei por todas essas emoções. E isso, tipo assim, nessa hora, eu acho que foi legal. Tipo, eu fiquei feliz porque eu fiquei feliz pela minha atitude. Tipo, fortalece o que eu acredito e tal. Então, assim, isso é muito legal. Quando a gente passa por uma situação desafiadora e você toma uma atitude que você se orgulha, você tá aumentando sua autoeficácia. Então, isso aumenta a autoestima. Então, eu me senti bem no final. Então, tudo aquilo que eu tinha sentido, morreu. Aí eu comecei a achar... Ai, tipo, por que essa pessoa fez isso? Aí eu já comecei a filosofar, né? Falei, tá vendo? Eu realmente preciso falar sobre isso. Aí eu comecei a filosofar, olha só. Porque aí eu comecei a viajar. Por que essas mulheres estão comentando isso? Por que elas estão... Aí eu consegui empatizar pela pessoa que me reiterizou. Só que assim, a gente não pode salvar o mundo. Sim. Elas não eram minha persona. Eu quero falar pra mulher profissional da área da saúde. E é isso, assim, eu não vou ser salvadora do mundo. Aliás, eu não vou ser salvadora de ninguém. Isso é contra o que eu acredito.
Eu só quero compartilhar uma visão de mundo, enfim, compartilhar as coisas que eu tenho aprendido. Aí foi isso, eu fui do ódio à glória em menos de 20 minutos. Ai, 20 minutos. Em menos de 20 minutos. Do ódio à glória. Beleza, só que assim, saber lidar com isso não significa que será fácil, Não, né? não é. Como que a gente faz? Cela, você que tem mais habilidades pra falar sobre essa questão de mentalidade, de inteligência emocional, como que é pra nutricionista? Porque eu lembro assim, ó, que quando eu recebi o meu, né, sobre peso, eu chorei pra caramba. Inclusive, foi um grande ponto de virada, tá? Pra eu emagrecer. Porque até então eu achava que ninguém tinha reparado. Na verdade, eu não tinha nem subido na balança. Eu não sabia que eu estava com 74 quilos. Eu não sabia. Eu comecei assim, a gente tava na pandemia. Eu comecei a usar roupinha mais larga e tal, porque minhas calças jeans não estavam mais entrando. Minhas calças normais não estavam mais entrando. E eu não sabia. E aí, depois que eu falei assim, caramba, as pessoas estão percebendo. Tipo, não é só... Porque na minha cabeça, tanto que eu lembro que eu fui numa consulta da Natália até, da nossa dermato. E ela perguntou quanto que eu pesava, e eu falei assim, então, eu pesava 60 antes da pandemia, né? Mas agora, eu acho que eu tô com 64. Eu devo ter engordado uns 4 quilinhos. Então, na minha cabeça, eu tinha engordado 4 quilos, não 14. Então, assim, porque... Pra você foi um choque. Pra mim foi um choque. E aquilo me incentivou bastante a mudar meus hábitos, que realmente estavam caóticos na época. Claro que teve outras questões também, na época eu tava tomando medicação, mas muita coisa é porque eu tava me enfiando na comida emocional pra caramba, que eu tava extremamente estressada mesmo por conta da empresa. E também meu avô, na época, a gente acabou de descobrir um câncer agressivo, minha tia também tava com câncer, tipo assim, tava um caos, tanto na minha vida familiar, profissional. A empresa tava indo muito bem, mas lembra, foi aquele período que a gente saiu de 14 funcionários pra 30, de repente, e aí junto, foi uma loucura, assim, né? Então, foi um período bem difícil. E tanto que eu engordei, acho que foi em questão de 11 meses, assim. Tipo, eu não fiquei muito tempo, né, acima do peso. Aí, logo que eu entendi... Aí, eu comecei a emagrecer de novo. Então, eu não fiquei muito tempo nesse peso aí de 74. Mas, enfim. Mas isso foi bom. Ah. Por que eu acho que isso foi bom, tá? Eu discordo absolutamente da pessoa infeliz que fez os comentários. Tá. Mas o que você fez, você transformou o limão em limonada. Ah, sim. Por quê? Você foi lá, olhou pra aquilo, enfim, não sei se... Eu chorei pra caramba. Chorou. Muito. Mas por quê? Porque ali você não tinha se dado conta, então aquilo te fez ficar consciente do problema. Uhum. Quando você fica consciente do problema, é óbvio que você vai ficar triste. Se você não tá consciente, você achou que tinha engordado 4, engordou 14, ficou consciente. Por mais que tenha sido de um jeito horrível, isso te deu consciência, mexeu com seus valores, Uhum. e você processou, sentiu o que tinha que sentir e tomou uma decisão a partir daquilo. Então, assim, a forma como você lidou, como que fala isso, gente? Lidou mesmo com o problema, no final, foi benéfica. Uhum. Inclusive, a partir dali, você intensificou mais ainda a venda do seu programa de emagrecimento, enfim. Uhum. Então, não é porque uma coisa é ruim que ela tem que ser ruim pra sempre. Porque você poderia ter lidado de um jeito diferente. Você poderia ter se fechado, paralisado, não ter se permitido chorar, engolido isso e engordado mais ainda. É. O fato de você ter chorado foi a melhor coisa que aconteceu. Mas, por exemplo, ó, eu lembro que nesse período, enquanto eu ainda estava no processo de emagrecimento, porque eu lembro que assim, eu comecei a emagrecer, aí eu parei no 68. Enquanto eu tava, porque eu fiquei estagnada um bom tempo em 68, eu recusei várias palestras. Então, aquilo tava... Tipo, porque eu não queria aparecer em público pras nutricionistas, tipo, com barriga, sabe? Assim, de uma forma... Até porque as minhas roupas não entravam mesmo, era real, assim. Eu não tinha roupa pra palestrar, não tinha roupa pra sair. Claro, eu podia comprar? Podia, mas eu não queria... Nessa hora, talvez não tenha sido a melhor decisão do mundo. Porque isso, tipo, te coloca num lugar diferente do que você quer estar. Você queria estar ali. Aí você não foi por causa daquilo. Você poderia ter transformado a limonada, igual você fez em uma outra vez. Você já tinha emagrecido, aí você foi dar uma palestra, aí você fez a transformação. Então, você poderia ter usado da vulnerabilidade ali e falado, olha, tá acontecendo isso comigo e tal, eu já fiz isso e tal. Mas você sabe que nesses momentos eu tendo a me fechar. Então, Tipo assim, porque eu acho que eu não quero receber mais crítica, sabe? Tipo assim, então eu acho que eu jamais iria fazer uma palestra falando, oi, gente, tudo bem? Tô acima do peso. Acho que eu jamais. Por exemplo, aconteceu isso recentemente até. Eu tinha sido convidada há muito tempo, já tava fechada há muito tempo de eu dar uma palestra no dia 2 de novembro. E o meu avô morreu dia 31 de outubro.
E aí, eu fiquei naquela de, puta, cancelo, não cancelo, cancelo, não cancelo. Ai, não vou cancelar, tá muito em cima da hora. E tá tudo bem, eu achei que eu tava bem, dia 2 de novembro eu acordei. Eu falei assim, ai, deixa eu ver como eu vou acordar. Aí eu falei assim, tá, tô bem, vai, vamos pra São Paulo então. E aí, quando eu cheguei na palestra, além de outras coisinhas assim e tal, terem acontecido também no mesmo dia, mas eu acho que eu tava muito abalada ainda. Eu tava nervosa e tal. E eu nunca dei uma palestra... Claro, no começo eu dava palestras ruins. Mas ultimamente, ainda mais depois que eu tive mentoria com a Gi e tal, cara, eu acho que eu nunca mais dei uma palestra tão insegura. E eu lembro que eu tremia, que a minha voz... Sabe aquela voz de... sabe, em cima do palco? Cara, foi surreal o que aconteceu. E aí, eu não falei em nenhum momento que, ai, gente, nossa, ontem eu tava enterrando meu avô. Tipo, em nenhum momento eu falei sobre isso, sabe? Uhum. E aí, depois, tanto que quando a gente foi lá na mentoria com a Gica, eu falei isso pra ela, ela falou assim, cara, você devia ter falado. Você devia ter falado assim, ai, gente, olha, talvez eu fique um pouquinho assim e tal na palestra. Mas na minha cabeça, falar aquilo era um momento de vulnerabilidade, era me expor demais. E eu acho que, assim... Por que as pessoas têm que saber sobre isso? Ninguém tem que saber que meu avô morreu anteontem, sabe? Então, acho que foi um negócio meio... então, e lá. isso é a base do seu sistema de crenças. É o meu sistema de crenças. É o significado que você dá pra vulnerabilidade. Uhum. Então, assim, pra você, trazer uma vulnerabilidade talvez seja sinal de fraqueza. Uhum. Enfim. Na verdade, eu acho que é mais assim, tipo... ninguém tem nada a ver com isso. Por que interessa saber? Por que eu vou contar um negócio tão íntimo? Não sei se é sobre fraqueza ou sobre... ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. Aí depende, tipo Sobre assim, intimidade, sabe? realmente, ninguém tem nada a ver com a sua vida pessoal. Mas aí é da estratégia, assim. O que você prefere? Você prefere uma palestra com um desfecho uau ou uma palestra com um desfecho mais ou menos? Então, não é sobre ninguém ter nada a ver com a sua vida pessoal. É sobre o que você quer gerar no final das contas. Uhum. Mas isso tem a ver com outras coisas, e o jeito que você quer. Às vezes é, tipo, uma decisão também. Não quero assim. Ou eu quero isso aqui, mas meu limite é até aqui. E aí, tá tudo bem. Eu acho que assim, talvez eu não quero... Nesse momento, nesse caso especificamente, eu não quis me aparecer de uma forma... Como coitadinha, qualquer coisa desse tipo. Então, Parecer como vítima. Parecer como vítima. Ai, nossa, então... E dependendo de como você fala, você poderia se posicionar como vítima. Sim. Ou não. Uhum. Ou não. Tudo depende de como você ia fazer. Por exemplo, o jeito que depois a Gi falou. Porque na minha hora, eu até fiquei... Sabe assim, enquanto eu estava ali esperando nos bastidores pra entrar no palco, eu ainda falei assim, e aí, falo, não falo, falo, não falo. Mas por que eu vou falar? Mas não faz sentido falar. Enquanto eu estava caminhando pro palco, eu ainda fui pensando, falo, não falo, falo, não falo. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas, tipo, depois que a Gi falou a forma de falar... Que seria mais assim, gente, olha, aconteceu uma coisa e tal. Mas por que eu não falei também? Porque eu fiquei com medo de chorar. E aí eu fiquei com medo de chorar e não consegui parar. E aí, tipo, ia acabar com a apresentação mais ainda, Será? sabe? Eu acho que sim. Então. Era um evento de homem. Era um evento onde o público a maioria era homem. Sabe assim, quando eu não achei que eu teria conexão com as pessoas, sabe? Então, por isso que eu acabei não falando. Mas depois a Gi falou assim, mesmo assim... Aí ela mostrou como você mesmo com tudo isso acontecer na minha vida, eu vim aqui honrar o curso de vocês e vim aqui dar essa palestra pra vocês e tananã. Do jeito que ela falou, parecia que faria mais sentido realmente pro nosso posicionamento, principalmente pra fortalecer aquela questão de honrar com os compromissos, de fazer o que tem que ser feito, que eu falo tanto. Mas na hora eu tava presa nos pensamentos. Então, esse é o... então, aqui entra o negócio. Quando a gente tá sobre o domínio da emoção, a gente não consegue acessar todos os nossos recursos. Porque é como se... E aí, isso é como que o cérebro funciona mesmo. A gente aciona luta ou fuga, a amígdala é sequestrada. Então, você tá, tipo assim, matar ou morrer, entendeu? É tipo, matar ou morrer, sobrevivência. E aí, o seu cérebro, ele não vai acessar aquele lado sábio da Mariane, que vai pensar em copy, construção de copy, pra transformar, pra não sei o quê. Então, de alguma forma... A gente fica meio burra, sabe? Uhum. Bloqueia. Eu não consegui enxergar isso que a Gi falou. Quando ela falou, eu falei... E aí, isso é treino. Tipo assim, isso é treino. Diante da emoção, você conseguir agir, tipo, ter essa velocidade entre o que eu tô sentindo e a racionalidade do que, mesmo sentindo isso, eu quero fazer aquilo. E não é fácil. É difícil pra cacete. E é um treino diário, envolve autoconhecimento, envolve ter cada vez mais clareza dos seus valores, do que você quer. Por isso que eu falo que, tipo assim, existem várias formas da gente chegar
num resultado, num objetivo. Só que o caminho das pessoas nunca vão ser iguais. Porque são pessoas diferentes, que têm uma história de vida diferente, que têm valores diferentes. E talvez o tempo delas sejam diferentes, porque o caminho talvez precise ser diferente. Eu acredito muito que... Um dia eu posso discordar dessa visão de mundo. Mas a visão que eu tenho é que... Se uma pessoa quer muito uma coisa, ela é capaz. Se ela tem esse desejo dentro do coração dela, ela é capaz. E o que faz as pessoas não chegarem lá é porque muitas vezes elas querem ir num caminho que não é o caminho delas. Porque o caminho para cada um é diferente. A Mari, ela tem habilidades, recursos, histórias e frustrações e sentimentos e emoções e uma bagagem que é completamente diferente da Marcela. E talvez para Mari chegar num lugar X vai ser um caminho diferente do da Marcela, porque são pessoas diferentes. A gente pode usar o mesmo método, mas talvez a gente lide com isso de forma diferente. E aí é que entra. Quando a gente sai dessa zona emocional, que é uma zona quente, né? Que a gente tá quente, a gente tem que aprender a esfriar para tomar a decisão de uma forma mais racional. A empolgação, o efusivo, tanto quente pro bom quanto pro ruim. Triste, com raiva, com não sei o quê, não é o melhor momento de tomar uma decisão. E aí, quando a gente vai treinando isso, a gente fica mais rápido em sair daquele lugar e atingir o estado que eu chamo de Mona Lisa. Aquela poker face, assim, sabe? Poker face, ela é tipo assim, você não sabe o que tem dentro exatamente, porque a pessoa, ela consegue gerenciar. E é difícil demais. E tem coisa, dependendo do contexto da pessoa, da história, que vai tirar ela do sério muito fácil. E que uma outra pessoa que vai estar olhando de fora vai falar assim, o que essa pessoa tá louca? Do nada. Do nada. Explodiu. Mas é porque pra ela, aquilo tem um peso que não tem pra você. E é diferente. E é isso. E a gente tem que aprender sobre a gente. E quanto mais a gente aprende sobre a gente, mais a gente tem facilidade de aprender sobre o outro também. E aí a gente vai permeando. É muito louco isso, né? Muito que louco. papo filosófico do podcast. Meu Deus! De reiterismo, a inteligência emocional, que precisa. Precisa, né? Precisa de muito. A gente precisa disso o tempo inteiro, né? Sim. Agora, como fazer, como manter saúde mental em dia? Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui que é científica, né? Eu falei isso para as minhas alunas da confraria ontem, inclusive. Pra gente conseguir fazer isso mais rápido, é só a gente pensar em fisiologia. Então, aquele combinho básico, eu falei, o pack da rica, hein? Presta atenção, eu falei para as alunas. Hidratação é clichê, mas isso vai ajudar. Tudo que modula estresse é importante para você conseguir ter essa habilidade, essa malemolência. Hidratação, alimentação anti-inflamatória, atividade física, principalmente aeróbico, gratidão ativa, o negócio do caderninho que eu já falei, quem não sabe, é tipo assim, todos os dias você se forçar a escrever 3 motivos que você é grato, porque é você reforçar a sua mente a olhar para a abundância e não para a escassez. Gratidão ativa. Tinha uma quinta coisa que eu esqueci o que é, gente. Ai, meu Deus. Mas é sobre silenciar a voz dos sabotadores e aumentar o nível de inteligência positiva, que é como... É um jeito de lidar com isso. Então, fisiologicamente, alimentação, atividade física, sono. Ei, Marcela. Sono. De 7 a 9 horas de sono de qualidade. Quando isso aqui fisiologicamente não tá bem, então, por exemplo, você não teve uma noite boa de sono, você tá muito mais propensa a ter comportamentos compulsórios. Isso inclui comer, comprar, responder de um jeito que você não gostaria de ter respondido. Então, esse combinho fisiológico ajuda para que a sua resposta entre voltar mais pro lado racional, sair da emoção e vir pra razão, seja mais rápido também. Cognitivamente, tipo, isso é importante. É um basalzinho bom, assim. E aí, são coisas que eu procuro, de alguma forma, manter no meu dia a dia. E mindfulness também. Esse eu ainda não consegui colocar de forma regular na minha vida. Teve uma época, na pandemia, cara, isso me ajudou demais. Eu fiz até um curso de mindfulness.
E aí eu praticava mindfulness todo dia de manhã. Isso me ajudou bastante durante a pandemia, inclusive. Essa era outra coisa que eu tinha esquecido. Então, vamos recapitular. Sono, de 7 a 9 horas de sono de qualidade, água, atividade física, principalmente aeróbico, diminui ansiedade, principalmente ao ar livre, tipo uma caminhada ao ar livre, diminui ansiedade e sintomas de depressão. Gratidão ativa, mindfulness. Isso literalmente ajuda seu cérebro a conseguir mais rápido. Da gratidão ativa tem evidência que em 30 dias de prática de gratidão ativa você já consegue ter melhora de bem-estar, de forma geral. É isso. Toda vez que a gente sente raiva, angústia, medo, frustração, é porque a gente tá dominado pelos sabotadores. Aquela vozinha maldita que as pessoas acham que tá dominada pelo sabotador é só tá paralisada. E não é. A gente pode estar em movimento, agindo, só que você tá agindo numa emoção negativa. Eu custei aprender isso. Quase que a minha vida inteira, as minhas ações foram guiadas e motivadas por emoções negativas. Eu fazia mais por raiva do que por... Tipo, a raiva me motivava mais a agir do que outros sentimentos. E isso é sabotador. O hiperrealizador é um sabotador que você age muito, mas as emoções que tem por trás é, tipo, o seu sabotador sendo manda-chuva, gritando com você ali, vai. Eu, praticamente, boa parte da minha vida, agi guiada pelos sabotadores. Aqui vos fala uma pessoa que vem tentando lidar com isso. Então... E por isso que eu sei falar tanto disso, porque é um problema que eu vivi, cara. Até hoje, eu tenho que, porque eu sou bombardeada o tempo inteiro. Minha cabeça é muito maluca. Eu gosto disso porque eu sou muito doida. Então, eu hoje em dia não mais, até porque nunca mais eu tive essa questão. Porque eu ia até chamar você pra esse papo agora, falando sobre hate. E quando o hate vem de casa? E quando o hate vem de perto, né? Porque não é só o hate da internet, às vezes é o hate da própria casa. Dói mais e, ainda. por exemplo, 3 conquistas muito claras, 3 conquistas financeiras, tá? Muito coisas, né, compradas, etc, 3 bens, enfim. 3 conquistas muito claras, assim, pra mim, elas foram total guiadas por isso aí. Eu não sei se é a raiva, eu não sei se o sentimento em si era a raiva, mas sabe aquele sentimento, assim, tipo... Provar. Provar. Eu vou provar pra essa pessoa que eu isso. consigo sim e vou calar a boca dela. Mas é raiva isso, né? Então, esse sentimento... O meu, exatamente foi isso. É ter que provar. Provar o meu valor. Provar que eu consigo. Esfregar na cara das... Era exatamente isso que vinha, assim, ó. Eu vou esfregar na cara do fulano que eu consigo. É isso, entendeu? E aí, quando vem de casa, é mais difícil, porque tem... A gente tava até falando antes dos bastidores. Sim. Eu falei assim, nossa... Tem gente que eu odeio amar. E é isso, é mais difícil. E aí, assim, pensando em técnicas, é basicamente você tirar a pessoa do pedestal. O que é tirar a pessoa do pedestal? É entender que, assim como você, ela também tem sabotadores. Ela também tem as frustrações, também tem as limitações. E aí você tirando ela do pedestal, na verdade, você fazer um exercício de empatizar e não levar aquilo pra você. É separar o que é seu e o que é do outro. E aí, agir guiada pelos seus valores. Isso não significa ofender a pessoa que não concorda com você. Tá tudo bem, respeito, aceito, mas isso aqui não me cabe, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Aí o povo fala sobre isso, tirar do pedestal. É porque às vezes tem pessoas que a gente tem gratidão. E que, tipo assim, cara, parece até que, tipo, eu estar até aqui, essa pessoa fez parte disso, né? Então... Pode vir pensamentos de eu não posso desonrar. E aí tem várias crenças e construtos, tem coisa até que é religiosa. Então, é isso de empatizar, entender sobre os seus sabotadores, entender que as pessoas também têm os sabotadores dela, e ver o que é seu, de fato, e o que é dela. Por quê? É como se fosse assim, a gente recebe input de informação do mundo. Aí eu vou ter uma primeira barreira antes de entrar na minha alma. Porque o rica é da alma, da essência. A primeira barreira é meu ego. E o ego, a gente cria o ego pra se defender do mundo. O nosso ego é tipo um gerentão que ele vai ficar falando, não faz isso. Imagina se todo mundo que você achasse bonito e chegasse e falasse assim, vem cá, me dá um beijo. É tipo isso, o ego fala, dá uma seguradinha aí, linda. Ou então imagina todo mundo que te faz raiva, você vai pra... mostra o dedo pra pessoa.
O ego, ele ajuda a gente a sobreviver nesse mundo maluco. Então tem o ego, ele tem o papel dele, ele é importante. Ok. Aí do ladinho dele tem o predador, que é a voz crítica, que tem a ver com os nossos traumas, com o jeito que a gente foi criada, com as nossas crenças, tudo. Todas as nossas cacas que a gente joga pra debaixo do tapete. Tá coladinho ali. Só que o predador, pra ele aparecer no mundo, ele usa umas roupinhas. Aí ele pode usar a roupinha da boazinha, são as máscaras que a gente veste. E essas máscaras são só pra gente não ter que lidar com o que é difícil pra gente, com o que machuca, com as nossas feridas. E aí a gente vai usando essas máscaras. Tem a da Mulher Maravilha, a Superpoderosa, a boazinha, várias máscaras que a gente usa pra formar uma visão de como a gente quer que o mundo veja a gente. E aí depois, só depois de tudo isso, é que tá a sua alma, que é a sua essência. Que é quando você tem aquela sensação gostosa de fôlego de vida, que você tá fazendo uma coisa e você fala assim, cara, que coisa foda. Você tá inspirada, que você, sabe? Que aí você sente que você tá fazendo algo que é seu, que é da sua essência. E isso é o seu grande diferencial. Acessar essa essência é o seu grande diferencial. Só que a maioria das pessoas não consegue acessar isso, que tá muito interno, porque ela tá lutando sob o comando do predador, que tá fazendo o tempo inteiro ela ficar vestindo máscaras pra provar pro mundo. E eu tava bem nessa, assim. Tendo que provar as coisas pro mundo, tendo que, sabe? Pra ninguém ver aqui os meus defeitos, as minhas sombras, as minhas coisas. E eu não queria olhar pra aquilo. Eu não queria lidar com aquilo. E aí... Só que aí você perde. Você perde o que você tem de melhor. Você perde o que te traz a vitalidade, fôlego de vida, vontade de fazer acontecer. E aí, quando a gente fala sobre regeneração, né? O feminino ferido e o masculino. A gente vive num mundo que é muito fácil ter o feminino ferido, que as pessoas ficam paralisadas, ou o masculino ferido, que você faz, mas você faz mais guiada pela raiva e tal. E aí, regenerar isso significa você conseguir olhar pra dentro, visitar esse cenário, entender da sua essência e executar. E colocar no mundo o que tem da sua essência, o que é seu, pra contribuir. E aí, a gente tem que dar uma dissociada do ego também. E é um processo de evolução. É tipo assim, vai, daqui até a hora que a gente morrer, a gente ainda vai estar fazendo isso. Não é um destino. É pra sempre, pra sempre. E quanto mais você faz esse movimento, mais você descobre sobre você, mais muda suas crenças sobre sua identidade, sobre quem é você, que é uma pergunta muito difícil de responder. Quem é você? Se eu perguntar quem é a Mariane, você vai falar provavelmente... Profissão, idade. Você vai falar da sua família, você vai falar das coisas que você faz. De onde nasceu. É muito difícil, né? E a vida inteira a gente passa conhecendo mais sobre quem somos. E colocando isso pra fora. Essa é uma jornada que eu acho linda, assim, tipo, isso é realizar impacto com a alma. É você se permitir acessar isso que é difícil, que é doloroso, mas não precisa ser... Doer é diferente de sofrer. Sentir dor é diferente de sofrer. Lidar com a dor é entender. Por isso que eu falei, a coisa melhor que aconteceu foi você ter chorado. Porque você permitiu viver a dor. Aquilo era dolorido. Você poderia ter anestesiado, indo comer mais, ou comprando coisas, ou, sabe, olhando, vou inventar um projeto novo. Imagina se você tivesse desistido do nicho, tipo assim, vou sair fora da Morinutri, que se exploda. Vamos explodir tudo isso daqui. Entendeu? E aí é fuga. Não, você imergiu ali e às vezes as coisas são mais demoradas mesmo. Não é no nosso tempo. Tem coisa que demora mais. E aí é mais complexo. E eu acho que isso é uma base para manter a saúde mental em dia. Nesse mundo tão complexo que a gente vive. Nesse mundo que a presença digital expõe a gente a muitas coisas, assim. Não é fácil colocar a carinha na internet, sabe? As pessoas... Quem não faz, é muito fácil ficar criticando, apontando, né? Quem tá lá, tipo, tentando, fazendo, executando. Mas, com essa base até fisiológica de cuidado, né? Cuidado mesmo. Porque o cérebro, a gente fala assim, corpo e mente, mas no final é tudo uma coisa só. Tá tudo interligado. Hoje em dia, por exemplo, se eu for pensar no eixo intestino-cérebro, então, saúde intestinal
Eu nem coloquei isso no combinho aí, mas Sim. saúde intestinal estaria no combo aí. Se não estiver fazendo cocô direito, ó, vai ficar enfesada, literalmente. Então, é tudo isso, assim. E um processo constante, treinamento. Eu não acho que tem formulinha mágica, sabe? Não tem, ai, faça isso e pare com aquilo. Não é mentira. Se alguém falar assim, ai, você faz isso aqui, aí tudo vai parar. Duvido, porque senão todo mundo já tinha feito. É porque é difícil mesmo, e porque tem que ser você, e é treino, e é constante, e as pessoas não estão dispostas. Mas tem uma coisa, voltando para o assunto do hate, né, que a gente tava falando, que eu acho que na época eu fiz certo. E às vezes quando isso acontece, eu também costumo me posicionar. No último lançamento agora que a gente teve em janeiro, eu tive também alguns hates relacionados. Fazia tempo que eu não tinha hate relacionado a 10 mil reais e tal. Eu achei que isso já tava tão clichê, né? Que, enfim, tanta gente já falando 1000 anos aí desse 10 mil, faz tanta gente... Tantos anos que as pessoas estão copiando aí a nossa promessa do Smart. E eu tive alguns hates relacionados a esses 10 mil. E eu bati, sabe? Bati muito, falei. Teve uma pessoa que falou assim, isso porque está rica de vender curso. Falei, tô rica mesmo de vender curso, graças a Deus. E não, antes disso, já tava rica como nutricionista. Por isso que eu ensino, tananã. Então, assim, sabe? Não fiquei quieta, eu me posicionei em tudo que eu precisava posicionar. E eu, particularmente, isso também talvez seja porque eu aprendi a lidar com isso, porque realmente não faz diferença mais esse tipo de hate pra mim. E eu acho que é diferente quando fala do trabalho ou fala da imagem. Eu acho que a imagem talvez seja algo que ofende mais a pessoa do que necessariamente falar de um trabalho, porque o meu trabalho, eu 100% acredito que funciona pra caramba, é surreal o que a gente faz dentro da Amor e Nutrir, então assim, é incontestável, é inegável que, né, que a gente dá resultado pros nossos alunos. Então, eu gosto muito de me posicionar, porque eu acho que quando você se posiciona... Quando você cria essa coragem, eu acho que menos gente se torna corajosa de vir perto você, sabe? Então, tipo assim, ó... Melhor não falar com aquela louca ali não, porque aquela louca expõe. Aquela louca ali, ela fala mesmo, ela transforma o seu comentário em conteúdo pro Instagram dela. Então, assim... Então, com o tempo, eu fui aprendendo a fazer isso. Eu vou lá, tipo, meio que você fez, né, recentemente. Então, assim, gente, olha lá o comentário da pessoa. Vocês concordam com isso? Não sei o quê, tananã. Então, acho que quando a gente tem essa comunidade que conversa com os nossos valores também, e você tem muita certeza do que você faz, eu acho que ajuda bastante também a afastar os hates e afastar as pessoas loucas que chegam querendo te detonar, entendeu? Com certeza. Se fosse falar, tipo assim, um hate de 10 mil quando você começou e um hate de 10 mil agora, tem um peso muito menor pra você. Sim, nossa. Que você já se provou tanto sobre isso que não dói mais. E sim, o que vai doer do hate vai depender do que dói na gente. Então, assim, pro lado profissional da Mariane, meio que já tá ok. Ela consegue lidar. Pra outras coisas, talvez não. E pra cada pessoa vai ser de um jeito. Uma pessoa que tá construindo a carreira agora, talvez falar sobre... meu estudo, ou o que eu tô falando, que a pessoa tá muito insegura, tá muito no começo, vai doer mais. Então, cada pessoa vai doer de um jeito diferente. E sabe uma outra coisa, Cela? Às vezes, responder um hate, lembrei de um caso aqui recente, inclusive de janeiro. Às vezes, responder um hate é uma forma de você educar a sua audiência. Sim. Porque, assim, na boa... Eu não sei se é porque eu tô ficando velha, eu não sei qual que é o lance, entendeu? Mas assim, eu não estou mais suportando pessoas que chegam ferindo meus valores. Não estou suportando mais. Eu já aguentei muito, eu era muito mais boazinha. Hoje em dia eu não sou mais boazinha, entendeu? Eu acho que assim, todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. Isso é extremamente normal. E eu não sou mais... Porque eu não era boazinha, não é questão de ser boazinha. Eu era boba. Eu era boba comigo. Porque as pessoas subiam cada vez mais, né? Ficavam aqui... E eu depois ficava sofrendo com as consequências, né? Então, você aprendeu a falar não. Aprendi a falar não. Aprendi a falar não. Aprendi um tanto de coisa. Igual, outro dia, um mocinho, né? Pegou e comentou lá numa caixinha de perguntas assim... porque eu não acredito... Eu não lembro exatamente como foi o contexto, mas era algo... Tipo assim, ele tava me chamando de mentirosa, sabe? Porque... parece tão bom esse negócio que até parece mentira. Eu não consigo acreditar e tananã, tananã. E aí eu fiz uma sequência de stories. Um pouco falando sobre... Olha, você não acredita porque você não tá sentado na mesa certa. Você não acredita porque... Mas eu também batendo um pouco, sabe? Tanto que até uma pessoa do meu time... Na hora que eu tava fazendo essa sequência de stories... Ela entrou na minha sala assim e tal, tipo, Mari, nossa, você tá sendo grossa e tananã. E eu falei assim, cara, eu tô.
Eu tô. E é real, é intencional que eu tô fazendo isso. Porque isso aqui é educação da audiência. Ninguém vai vir aqui no meu Instagram me chamar de mentirosa. Ninguém vai fazer isso. E eu tô mostrando pra todo mundo, pra 136 mil pessoas que me seguem, que eles não podem fazer isso comigo. Então, tipo assim, tudo bem que ali, não sei se foi muito um hate, não sei se foi um hate ali ou não que ele usou, mas pô, então, não, porque ele é muito educadinho, às vezes ele não tá querendo falar isso. Eu falei assim, então ele quer aprender a usar as palavras, né? O português tem tantas palavras, ele precisa usar a palavra mentirosa, né? Então, assim... É isso. É o seu isso. posicionamento. É meu posicionamento e eu tô educando minha audiência, como que ela... Porque eu não quero um aluno que depois, de verdade... Eu não quero um aluno que depois fique lá no meu inbox, no nosso suporte, enfim, toda coisa falando, porque eu comprei o curso e o curso é mentiroso. Eu não vou suportar isso, eu não vou aguentar. Eu vou simplesmente falar, então, meu amor, você pode ir pra casa, né? Você pode pegar o seu dinheiro de volta, porque eu não quero aluno desse jeito. Então, assim, não adianta eu tratar agora o hate com amorzinho, porque lá dentro, depois, eu não vou tratar. Então, tipo, eu já estou me posicionando desde agora. É isso. Isso é posicionamento. Se você quer comprar meu produto, é isso. Alinhado com eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tolero, o que eu não tolero. E comigo é assim. E aí paga o preço. Porque tudo tem preço. Tudo tem um preço. O menino não deve ter comprado o curso, assim como outras pessoas também não devem ter comprado. E tá tudo bem. E é isso. O estar tudo bem é o melhor. Quando a gente age, tipo assim, eu me conheço, sei dos meus valores, e aí eu posiciono, na hora pode ser desconfortável, mas depois a sensação é de que eu fiz o que eu queria fazer, entendeu? É isso. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E cada um Mas a gente não tá mais na geração de falar essa frase linda. A gente já passou dessa geração. A gente é velha. Hoje, gente, nós somos as tiazonas da nutrição. Vocês acham que a gente é a tiazona da nutrição? Deixei. A gente tava debatendo sobre isso outro dia. A gente tava bem conversando sobre isso. Exatamente. Vamos ver mais os tópicos que Letícia colocou aqui pra gente. Existe amor na internet? Existe. Se a gente falar que não existe, é maluquice. Existe pra caramba, pô. Nossa, olha só. Tipo assim, imagina se eu tivesse apegada aos haters. Sério, os comentários que eu recebi lá depois, falei, caraca. As pessoas gostam... Essas pessoas aqui, não posso generalizar, mas essas pessoas aqui gostam muito realmente do meu trabalho. Meu trabalho impactou de verdade na vida delas. Isso é foda. Isso é o que eu quero construir, sabe? Então, isso fortalece também. Então, não adianta a gente ficar se vitimizando e falando, não vou usar a internet. Tem um preço a se pagar? Claro, como tudo na vida. Mas se você aprende a lidar com essa ferramenta, se você aprende a lidar sem sofrer, é coisa boa demais. Onde é que você vai? Quando é que você vai? Cara, você pegar Às vezes as pessoas têm, tipo assim, 100 views nos stories e acha pouco. Imagina você abrir e fazer uma palestra para 100 pessoas. Você acha que qualquer lugar que é fácil assim? É muito poderoso. Tipo, ignorar isso... Sim. É burrice. É burrice ignorar isso, entendeu? Mas aí você tem que se preparar pra também não se ferrar, né? Porque, sim, pode ferrar com a sua cabeça. Se você não souber lidar, é um ambiente propício pra ferrar com a sua saúde mental. É indiscutível isso. Dependendo de como que você lida com a ferramenta. Mas tem muito amor, tem muito dinheiro também. Muito amor, muito dinheiro, muita conexão, muita gente legal que você conhece. A gente, de alguma forma, se conheceu por conta disso. Se não fosse a internet, eu nunca teria te conhecido. Morando em Belo Horizonte, eu sei de Santos. Tipo, nunca teria te conhecido. Provavelmente, nunca teria te conhecido. Diminui um monte de barreira, né? Cria muita oportunidade. Só que a gente tem que aprender a lidar pra gente não se ferrar. Sim. Com certeza. Muito bem, é por isso que é importante, né, a gente sentar na comunidade. Sentar na comunidade. Por isso que é importante a gente entrar na comunidade, sentar na mesa certa, andar com pessoas que compartilham com a maioria dos valores, né, que você tem também como pessoa. Enfim. Muito bem. E se você quiser aí, se desenvolver desse lado... Se você quiser desenvolver essa mentalidade rica, próspera... Se tiver nessa direção, que é a direção que eu tô, né? Porque igual eu falo, é direção. Eu cheguei num lugar, mas eu posso cada vez mais. Se isso comunica com você, essa liberdade, essa vontade de fazer um trabalho que venha da sua alma mesmo, que não seja alimentado pelos seus medos ou pelo sabotador que quer te dominar, e sim do que você quer deixar pro mundo, deixar uma coisa, a sua marca, assim... Algo que seja... Que você olha e fala, cara, que coisa legal que eu consegui fazer, sabe? E quiser apoio, né? Rodeado de um grupo de mulheres que empreendem na área da saúde, mas que não abrem mão da leveza.
que não abrem mão de aprender mais sobre elas, para que isso transborde para o trabalho delas, sobre tentar buscar um equilíbrio, que eu não acredito no equilíbrio estático, eu acho que o equilíbrio é no desequilíbrio, depende do seu ciclo de vida, o momento que você está vivendo. É isso, mais ou menos, que eu faço lá na Confraria das Ricas. A gente tem conteúdos, a gente tem debates de livros que eu vou direcionando, falo, olha, lê esse livro, e aí eu vou ampliando seu repertório, seu campo de visão, tudo de forma prática para você aumentar seu repertório e isso transbordar para o seu negócio. Lá a gente fala muito sobre o desenvolvimento da pessoa, da mulher que tem por trás daquela profissional que quer empreender, que quer fazer dinheiro, que quer ser produtiva, mas que também quer olhar para ela, quer evoluir, quer crescer, quer amadurecer enquanto ela tá caminhando essa jornada profissional, quer viver os momentos com a família, cuidar da saúde, enfim. A Confraria das Ricas pode te ajudar a ser um ambiente próspero e propício para você alimentar essa maturidade e essa mentalidade para silenciar a voz aí do sabotador que fica te deixando paralisada ou então extremamente sobrecarregada. Vai ser um prazer te receber na Confraria das Ricas. Muito bem, Nutri. Se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, por favor, faça isso agora. Você vai crescer muito aqui também com a gente, com os nossos conteúdos. E bora sair do pudim, né? Bora aceitar os haters? Vamos. Lidar melhor com os haters? Lida com eles do jeitinho que você precisar, mas não deixa eles te dominarem. É só isso. Não deixa o mal te dominar. Sai, Nutri. Ó, grande beijo. Até semana que vem. E sai do pudim. Sai do pudim, Nutri.